você, a partir de agora no ar mais uma edição do programa Em Pauta. Na edição deste programa nós temos a grata felicidade de receber aqui nos nossos estúdios a presença do vereador Rodrigo Alemão. Como sempre, aquela correria de sempre, mas arrumou um tempinho para estar presente nos nossos estúdios e, consequentemente, bater um papo com vocês a respeito dos trabalhos realizados por ele na cidade de Cubatão. Eu sempre digo, vereador, na abertura do programa, não em todos, mas a gente sempre lembra da importância da presença dos senhores, no caso o senhor hoje, para conversar, dialogar, bater um papo com a população a respeito do trabalho realizado pelo senhor, por todos os vereadores, enfim, da importância, porque o munícipe merece toda a atenção e ele quer saber aquilo que os senhores estão apresentando. Por isso que eu sempre falo isso. Mas antes de mais nada, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Muito obrigado, Washington, toda a equipe da TV Câmara também. É uma grande satisfação estar sempre aqui dialogando, mostrando os trabalhos que nós fazemos aqui no Legislativo. E como o senhor bem disse, a importância que tem de nós, vereadores, funcionários do povo, estar sempre prestando contas de nossos atos, de nossa caminhada aqui no Legislativo. Agora, recentemente nós tivemos uma tragédia, não é, no litoral norte, envolvendo desmoronamento, fortes chuvas. E preocupado com isso, existe uma CEV, Comissão Especial de Vereadores, presidida pelo senhor, com relação à defesa civil. A cidade está preparada caso aconteça isso aqui, vereador? Esse é o objetivo da CEV, não é? Bom, perfeito. Acompanhamos recentemente, no litoral norte do nosso estado, uma tragédia muito grande na região de São Sebastião, onde, devido ao volume de água e também outros vários problemas de moradias até em locais irregulares, aconteceram essa tragédia com inúmeras vidas perdidas. E sabemos que isso não volta, né? São vidas que se vão e não se voltam. Claro. E o município de Cubatão é um município também cercado por serras. Nós temos também a questão do nosso parque industrial muito grande, que é óbvio que existe também uma questão de risco, né? Então apresentamos uma comissão especial de vereadores para apurar de como estão as condições reais de trabalho de nossa defesa civil, seja na questão humana, seja na questão de equipamentos e principalmente na ação preventiva, porque a grande ação das defesas civis é a ação de orientação, a preventiva, de apurar, por exemplo, se em determinadas áreas, como Cota 200, Perfeito. Pilões, Água Fria, se acontecer um fato igual aconteceu em São Sebastião, se teremos perdas, se teremos ali um desastre, etc. E uma orientação para a população. E aqui na Câmara nós apresentamos a comissão, que é composta por 3 vereadores, em que faremos um relatório minucioso de todas essas condições, envolvendo, por exemplo, a questão financeira orçamentária, o que é repassado para a nossa defesa civil, ela é necessária para dar o suporte em que a cidade de Cubatão precisa, né? E sempre pensando em agir na prevenção. E levando também o aspecto do trabalho em conjunto que tem que ser realizado com as indústrias, por exemplo. Porque tem uma área de risco. As indústrias têm hoje um plano municipal em conjunto com a nossa defesa civil para um escoamento das pessoas, para rotas de fuga, etc. Então tem todo esse aspecto em que o município de Cubatão tem que ficar atento. E cabe a nós, no Legislativo, apurar e apontar os caminhos também de solução. Apresentando um problema, uma não conformidade, apresentaremos também a solução que entendemos para a situação. Aliás, é interessante isso que o vereador está falando, pelo seguinte, quando se fala em defesa civil, fala nas áreas de risco, fala no Parque Estadual da Serra do Mar, por exemplo, o que aconteceu lá no litoral norte, como ele mesmo disse, ali naquela região nós não temos indústrias. Aí as pessoas às vezes perguntam, mas o que tem a ver a indústria com a defesa civil? E ele acabou me explicando. É justamente uma prevenção para caso, pelo amor de Deus, aconteça alguma coisa, as pessoas terem uma área de fuga. A chamada palavra extremamente importante, que é a prevenção, não é? Sim, e por exemplo, nós tivemos um caso recente na Petrobras em que choveu muito e teve um deslizamento de terras da nossa Serra do Mar, em que adentrou a Petrobras, lama bastante. Então, caso ocorresse algo mais grave, qual seria o comportamento, quais seriam os procedimentos em que o município de Cubatão faria em conjunto com as indústrias. Tudo isso nós vamos estar apurando nessa comissão. E isso envolve, claro, a defesa civil. Defesa civil municipal. Né, a defesa civil.
E outra coisa preocupante também, isso já vem preocupando o senhor já desde o princípio, né? É a comissão com relação à expansão do Porto de Santos, Correto. que envolve também, segundo os estudos que o senhor próprio fez, o meio ambiente, não é? Correto. Nós tivemos em 2021 uma comissão aqui na Câmara, porque o Ministério da Infraestrutura na época expediu uma portaria que é a 66, expandindo a jurisdição do Porto de Santos até Cubatão também. Tá. E seria mais uma área de retroporto, de baldeação de cargas, etc., que fica beirando ali a rodovia dos imigrantes, na frente da Ilha Caraguatá, na antiga Ilha Tatu, naquela região ali, né? Então, quando saiu aquela primeira portaria, nós fizemos uma comissão para averiguar de toda essa extensão dos impactos que trarão na cidade de Cubatão, da questão também do desenvolvimento econômico, da questão social, do impacto ambiental. E, novamente, o Ministério agora de Portos e Aeroportos do nosso país, que temos um ministro aqui da região, reeditou uma nova portaria, alterando alguns limites aqui na cidade de Cubatão referente à expansão do porto. E, mais uma vez, nós estamos apurando para saber e trazer a informação correta da população do que será feito aqui na cidade. Essa comissão vai até Brasília para que possamos fazer um diálogo junto ao Ministério de Portos e Aeroportos. Também quem tem um papel fundamental em trazer essa informação para a cidade de Cubatão é o deputado Paulo Alexandre Barbosa, que ele preside uma comissão a nível nacional referente a portos e aeroportos. Sim. E sabemos que tem uma proximidade muito grande com Cubatão. E aqui a nossa posição como vereadores, como Câmara, não é de se posicionar contra ou a favor, não é isso. Sim. De fazermos um check-up, de mostrarmos para a população todos os impactos que trarão esse tipo de empreendimento e a transparência em tudo que se pretende fazer aqui na cidade. Claro. É óbvio que um porto traz desenvolvimento, nós não somos contra isso, não é essa a questão. Precisamos mostrar o que diz a legislação, trazer para a população os benefícios, os prós e os contras, que é óbvio, tudo tem os dois lados da moeda. Sim. Então nós estaremos apurando, buscando agora, com a edição dessa nova portaria, trazer essa informação à população de Cubatão. Mais uma vez eu volto nessa palavra da prevenção, né? O que poderá ocorrer caso aconteça realmente essa expansão que pode chegar até Cubatão? A prevenção, né? O que vai acontecer? Exatamente, exatamente. Trazer essa informação à população, essa transparência de tudo que está pretendendo. Também que a Prefeitura se manifeste quanto a tudo isso, porque não se pode fazer um empreendimento desse sem autorização, sem estar seguindo as regras vigentes, as leis vigentes na cidade. Nós vamos trazer esse relatório e apurar tudo isso e, repetindo, trazer informação para a população, que é fundamental. Fundamental. Esse é um dos principais trabalho do vereador, a fiscalização, não é? Correto. A fiscalização. O senhor falou aí a respeito do deputado Paulo Alexandre Barbosa, me lembrou também que o senhor apresentou uma moção de aplauso a ele, não é? Isso, recentemente aqui na Câmara, foi aprovada por forma unânime. O Paulo Alexandre Barbosa, que é um deputado federal aqui da nossa região, ele inclusive foi o mais votado aqui da cidade, historicamente, e ele hoje preside a Comissão Permanente de Relações Exteriores e Defesa Nacional. E é a primeira vez que um deputado aqui da região preside uma comissão das mais importantes de nosso país, do nosso Congresso. Então, por isso que apresentei essa moção de aplauso, repetindo, aprovado por unanimidade, e esperando que também se traga esse olhar para a cidade de Cubatão de toda essa questão de relações exteriores e internacionais, porque o município de Cubatão tem uma vocação industrial também. Claro. Nós temos tantas outras importantes, Claro. e é importante que não só a região, mas em que os investidores, em que os empresários tenham esse olhar para a cidade, que possamos assim resgatar um crescimento. Essa foi a ideia da moção, de chamar a atenção de todos e que possamos fortalecer o deputado aqui da nossa região, que busque, assim, investimentos para a cidade de Cubatão. Essa foi a ideia. E independente da amizade ou não, é um trabalho profissional, como o senhor está como vereador e o deputado Paulo Alexandre está como deputado, é uma forma também de, entre aspas, no bom sentido, de pressioná-los para recursos para a cidade, não é? Correto. É uma comissão, como eu disse, que trata sobre as relações exteriores. Claro. Né? Então, claro. Dali vão vir acordos comerciais, podem vir pessoas que possam tentar investir em novas indústrias aqui na cidade, investir na questão do turismo, da questão cultural, que é muito forte, esportiva na cidade. E o deputado tem um papel muito importante quanto a isso.
Sim. Tá? E a nossa intenção foi essa, de chamar a atenção dos potenciais da cidade e que possamos assim trazer investidores para desenvolver o nosso município. Agora, vereador, um negócio extremamente importante, não é? Que é a reunião da adoção. Como é que funciona isso? O que vem a ser isso? Bom, perfeito. Nós temos aqui na casa, na cidade, desde 2019, uma lei em que instituiu no calendário oficial da cidade a Semana da Adoção, que é em maio. Tá. E depois, devido à pandemia que ocorreu, acabou não tendo, né, esse tipo de ação. E agora nós estamos resgatando para que a população tenha acesso, se assim pretender, a adotar uma criança, a constituir uma família. É um procedimento em que muitos acham que é muito difícil, que não tem condições, etc. Mas com uma boa orientação, com profissionais, como temos um grupo de apoio à adoção aqui na cidade de Cubatão, ao lado, próximo, as pessoas que têm essa pretensão conseguem adotar uma criança. Muito bem. Agora, vereador, nós estamos comemorando a semana de comemoração de mais um ano de emancipação político e administrativa dessa cidade que é tão amada. O que é que o senhor deseja? Qual o seu olhar para o futuro desta cidade que o senhor conhece muito bem, vive aqui, trabalha por ela, enfim, entre aspas, já falando, ama a cidade assim como nós. O que é que o senhor deseja para essa semana e para os restos dos dias da cidade? De vários dias, não é? Esse ano, inclusive, tem uma coincidência muito boa, né? Nós estamos no período da Páscoa, né? Então, Perfeito. O município de Cubatão foi, acho que, posso dizer, privilegiado de ter essa data também no momento que a gente está ali acompanhando a questão do que Jesus passou, né? O momento de ser crucificado e a Páscoa, que é a renovação, né, de tudo isso. Então, acho que o momento que o cubatense tem que ter é da reflexão, da renovação que o município precisa passar para que possamos enfrentar e ter esperança por dias melhores. E o exemplo de Jesus, acho que é o exemplo da nossa vida para tudo, né? E o município de Cubatão precisa muito resgatar aquilo que tinha de melhor para que possamos ter esperança para os dias melhores. E resgatar o que tinha de melhor é respeitar a população, é você trazer de volta as prioridades conforme devem ser colocadas, em que eu sempre opino e coloco a educação, a cultura e o esporte como prioridades para a gente transformar uma sociedade. E sempre foram os orgulhos de nós cubatenses. E ter de forma exemplar a educação, a cultura e o esporte. E é óbvio, a saúde, que é a prioridade zero, né? Está à frente de tudo isso. Mas nesse momento a mensagem que eu queria deixar é de esperança por dias melhores. Não deixem de lado a vontade de ser cubatense, o orgulho de ser cubatense. Porque cada um de nós fazendo a sua parte, eu tenho certeza, reconstruiremos nosso país por onde vivemos. A esperança nunca pode morrer por uns dias melhores, né, doutor? Correto, acho que essa é a mensagem, esperança por dias melhores. Essa é a mensagem que eu queria deixar. Mário Sérgio Cortella sempre fala o seguinte, se tem uma coisa que nós não podemos esquecer, de maneira alguma, é a palavra esperança, de dias melhores, de momentos de reflexão nessa época agora da Páscoa, onde nós podemos melhorar, onde nós podemos ser um sujeito melhor, onde nós podemos esticar a mão para ajudar o próximo. O Dr. Rodrigo lembrou muito bem, Semana da Páscoa, e é esse o legado que Jesus Cristo deixou e que nós temos que seguir. Temos a missão de seguir. De seguir, assim teremos um mundo melhor para todos, não é, doutor? Exatamente, essa é a ideia, que a gente possa sempre servir, não ser servido. E independente da função, do cargo que exerça, como cristãos que somos. Aliás, o senhor sempre repete essa frase, né? Servir e não ser servido. Isso aí. Doutor, parece que não, doutor Rodrigo. Não, só Rodrigo. Aliás, eu, em outras oportunidades, o senhor sabe disso, o falecido senhor seu pai, José Roberto Azzolini Soares, do Alemão, meu amigo, e foi o primeiro vereador, o Igor, você que é novinho, o primeiro vereador a dar uma entrevista no plenário da Câmara Municipal de Cubatão, quando ele era presidente. Como vereador, foi ele que inaugurou a TV dando uma entrevista para mim naquela ocasião. Lembra disso, né? Sim, claro. a gente, graças a Deus, tivemos o privilégio de participar de todos esses momentos, né?
e hoje temos a responsabilidade de continuar esse legado que meu pai começou. E eu tive a honra, né, de ter um político, além de ser meu pai, um político exemplar. E vamos lá, continuar os caminhos que ele começou. Responsabilidade dupla, primeiro Dupla. por ser filho dele e segundo por seguir o legado dele. Sem né? dúvida, sem dúvida nenhuma. Eu sempre falo isso. Eu quero trazer o orgulho aos meus filhos do orgulho que eu tenho do meu pai. Muito bem, muito obrigado mais uma vez, Rodrigo Alemão, o vereador que está vereador, foi o nosso convidado do programa Em Pauta. Muito obrigado mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Austin, eu que agradeço, é uma grande honra sempre estar aqui prestando contas do nosso mandato. E eu sempre finalizo falando da responsabilidade que todos nós cidadãos, eleitores, temos, que não é somente na hora que vamos lá e votamos, Sim. é na participação durante o mandato. É fundamental para a gente desenvolver a sociedade. Então participem, cobrem, venham nas sessões da Câmara, acompanhem nossas entrevistas, ofereçam suas sugestões, suas críticas, porque assim a gente vai aperfeiçoando e, dentro das atribuições que temos, apresentando os trabalhos. Muito obrigado. Muito bem. Rodrigo Alemão, vereador Rodrigo Alemão, foi o nosso convidado especial do programa Em Pauta desta edição, conversando sobre vários assuntos relacionados à cidade. E a você de casa que nos acompanhou mais uma vez, os nossos sinceros agradecimentos, tá certo? Um abraço a todos vocês, muito obrigado pelo carinho da sua atenção e até o nosso próximo encontro.